Itamaraty, responsável pelas relações exteriores do Brasil, confirma quais são os reais objetivos da próxima reunião dos BRICS, que vai rolar do dia 22 ao dia 24 de agosto. Tá logo menos aí, né? E, inclusive, o Brasil tentando fazer esse jogo duplo, também faz um telefonema para o Biden e, inclusive, os Estados Unidos confirma que concordou 100% com os posicionamentos do Brasil, hein? Por que será? Notícias importantes também relacionadas. A Rússia, que confirma um ataque ao porto de exportação de grãos ali, próximo do Rio Danúbio, inclusive próximo da Romênia, enquanto os americanos tentam, em conjunto com os turcos, achar uma solução para o aumento do preço dos alimentos, graças ao fim do acordo de grãos. Travis King, que era aquele soldado americano que estava fazendo ali, né, os seus ofícios no território sul-coreano, quando de repente fugiu para o território norte-coreano, a Coreia do Norte pela primeira vez se posiciona oficialmente e garante que ele fugiu por conta própria, por conta de uma série de problemas sociais gravíssimos no exército americano. Notícias importantes também relacionadas à resposta que o Zelensky e que a Ucrânia deram para a proposta da OTAN de ceder parte da Ucrânia para a Rússia em troca da entrada na organização e de uma tentativa de paz. Já adianto, pessoal, a Ucrânia classificou como ridícula a proposta da OTAN e nem mesmo a Rússia gostou da possível entrada da Ucrânia na organização. E para finalizar, galera, a Ucrânia, talvez numa tentativa de mostrar uma efetividade maior, confirma uma vitória super importante, até com um vídeo mostrando esse território dominado frente aos russos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí para vocês. Hoje eu carrego comigo uma baita responsabilidade que é me comunicar com centenas de milhares de pessoas diariamente que esperam de mim a melhor análise geopolítica da conjuntura internacional. E não adianta, pessoal, mídia de língua portuguesa não tem as informações necessárias. Eu preciso ler fontes em inglês. Ou seja, quem diria, né, que eu ali, professor de geografia, precisaria de inglês para crescer profissionalmente. E não adianta, você vai precisar do seu inglês. Inglês hoje não é mais um extra, é uma obrigação, é o caminho para o seu crescimento profissional. E sabendo disso, eu estou oferecendo para vocês a melhor plataforma de inglês online do Brasil, que é o Cambly. O Cambly tem aulas em grupo, são super divertidas, tá? Já conheci pessoas de vários lugares do mundo e também aulas individuais. Essas aulas sempre são feitas com tutores de língua nativa inglesa. Você tem a comodidade de marcar a aula no horário que você achar mais conveniente e você, inclusive, escolhe o tema da aula e o nível de dificuldade da aula, do básico até o avançado. Vou colocar para vocês um exemplo aí na tela. And where do you get your information from to talk about the news? I think, Tucker, that it's very important to have a lot of different point of views. So I have media from United States, for example, Wall Street Journal, New York Times. I have media in Europe, for example, Financial Times, Russia media, for example, Sputnik. You show both opinions and then you let your audience form their own opinion. Yes. E sabendo como o Cambly é sensacional, eu não traria para vocês, se eu não tivesse a noção desse produto que eu de fato utilizo, eu não traria para vocês, pessoal, promoção relâmpago, link na descrição, tá? Válido somente pelas próximas 48 horas, você vai ter um descontaço de R$ 136 mensais por R$ 74 por mês, para ter acesso a 1 hora de aula por semana e muito mais do que um gasto, é um investimento no crescimento, no seu crescimento, um investimento na sua carreira profissional. Pessoal, não perde a oportunidade somente pelas próximas 48 horas. Bom, galera, como a gente tinha comentado na introdução, o Itamaraty, ele se posiciona de maneira oficial como a chancelaria às relações exteriores do Brasil, falando quais são os principais objetivos da próxima cúpula dos BRICS, que vai rolar no dia 22 ao dia 24 de agosto, sendo realizado na África do Sul. Confirmou, pessoal, que o Lula está lá presencialmente na reunião, né? Todos os membros, os chefes de Estado também vão estar, excetuando Putin, que, lembrando, está punido pelo Tribunal Penal Internacional, é considerado um criminoso de guerra, e a África do Sul faz parte do Estatuto de Roma. Então, caso, eventualmente, teoricamente, claro, né, o Putin pisasse no território sul-africano, a África do Sul deveria convocar a Interpol e mandar o Putin lá para a corte de Haia, coisa que obviamente não ia acontecer, mas para não causar uma certa indisposição com a comunidade internacional, porque ou você feriria o TPI ou você feriria a Rússia.
A África do Sul não quer se indispor com ninguém, ainda mais dentro desse contexto de uma discussão sobre uma possível reforma do Conselho de Segurança Permanente da ONU e a África do Sul sendo um dos principais postulantes para uma vaga nesse novo Conselho de Segurança Permanente da ONU. A África possivelmente vai ganhar uma cadeira. Discute se terá uma União Africana, se vai ser algum país importante, como por exemplo a África do Sul, ou seja, a África do Sul não pode se indispor com o mundo. Essa é a ideia, tá? O Itamaraty garantiu, pessoal, que as discussões elas vão se basear na guerra da Ucrânia. Eu acho que é bem sintomático isso, tá? Porque os BRICS até então, por mais que discutissem, né, temas aí relacionados à geopolítica, evitavam tocar em temas mais sociais, de conflitos e coisa que valha, e focavam muito mais nas questões econômicas. Lembrando que os BRICS, eles nasceram com uma organização por conta de Eugene O'Neill, que era um representante da Goldman Sachs, falando, olha, investidores do mundo, invistam em Brasil, Rússia, Índia e China, nem tinha South Africa, né, naquele momento, que esses são os países do futuro. Pô, galera, eles gostaram, começaram a formar reuniões ali, né, realizar reuniões, criaram o NDB, o Banco Comum, e hoje há uma mudança de postura para não pautar somente questões econômicas. Principalmente liderados por China e Rússia, a proposta é ser uma organização geopolítica de oposição ao G7. A gente tem, né, o grupo dos países desenvolvidos, que representa, segundo Rússia e China, tá? Uma unipolaridade dos Estados Unidos, uma primazia dos desenvolvidos, oprimindo os países em desenvolvimento, oprimindo os emergentes. E nós queremos dar voz aos emergentes, nessa novíssima ordem mundial, mais multipolar, mais democrática, segundo eles, tá? E como que isso vai acontecer? Com a inserção possível de 22 novos países, segundo o próprio Itamaraty, tá? O Brasil já confirmou que alguns países ele apoia a inserção, falou nominalmente, tá? Da Argentina, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Só que existem países, galera, convenhamos, tá? Até, por exemplo, Belarus colocou que é um país que quer entrar para a organização. Venezuela, Irã, que claramente tem uma postura muito de animosidade frente aos países desenvolvidos. E entendam como é complicado essa proposta mesmo, tá? De ser uma aliança geopolítica, porque a gente vai começar a ter alguns embates entre os países membros dos BRICS, né? Convenhamos, pessoal, que China e Índia não têm aquela bela relação harmônica, principalmente na área de fronteira entre os dois países. É uma região militarizada, galera, ali, tá? Que, inclusive, né, nem pode se usar armas ali naquela região. Própria China e Rússia também têm problemas geopolíticos. A postura dos BRICS, desse novo BRICS aí, vai ser uma postura mais agressiva, com países com armas nucleares, como China, como Rússia, ou vai ser uma postura mais pacifista, como a postura brasileira, que sempre foi colocado como um país que relaciona, que faz intermédio das relações geopolíticas por meio do pacifismo, entende? Então há grandes divergências geopolíticas entre os países membros, a gente tem que ver o que vai ser dessa nova organização. Mas eles vão falar sobre a guerra, isso é uma novidade, vamos colocar assim. Outro ponto é a criação da moeda comum. De novo, né, não é moeda única, não é que vai acabar o real, acabar o rublo, acabar o yuan. É que as trocas e o próprio financiamento do Banco dos BRICS, o NDB, não será feito somente em dólar, e sim numa moeda alternativa, chuto eu, pelas declarações, que deve ser o yuan, a moeda chinesa, e também a entrada desses novos membros, tá? Esses serão os temas de debate. Lembrando, pessoal, que o Brasil, além de passar pela África do Sul, também vai passar por Angola e São Tomé e Príncipe, confirmando algumas agendas oficiais de maiores investimentos aí no continente africano. E aí, galera, como será que vai ficar os BRICS? BRICS mais 22 novos membros? Lembrando, tá, que o Brasil, ele não, pelo menos assim, no extraoficial, né? Ele não compactua tanto com essa ideia da entrada de tantos membros, porque isso pode fazer os membros iniciais perderem força dentro do processo. O Brasil gostaria de uma coisa meio membros associados, ou então membros que só fazem parte de campanhas de financiamento do Banco dos BRICS, mas não necessariamente dos BRICS. Mas vamos ver, né, o que essa reunião aí reserva pra gente. Lembrando, pessoal, que no mesmo dia que o Itamaraty se posicionou próximo ali dos BRICS, a gente também teve o Lula realizando um telefonema para o Biden, para os Estados Unidos. Lembrando que o Brasil, ele está sendo bem requerido, vamos colocar assim nesse momento, principalmente porque no segundo semestre agora, o Brasil vai assumir a liderança, pessoal, do Conselho de Segurança da ONU, né?
Então a gente vai fazer algumas propostas, vai liderar algumas discussões e os Estados Unidos quer colocar em pauta algumas coisas. E lembrando também que o Brasil é uma liderança regional de uma América Latina que está sendo cada vez mais disputada, inclusive a África também, né? Então é interessante para o Brasil ou para os Estados Unidos manter uma relação com o Brasil que é essa liderança do Mercosul, da América do Sul, da América Latina, tá? Lembrando que no primeiro semestre, os senadores até convocaram o Biden para dar explicações ao Senado por que os Estados Unidos estavam perdendo o Brasil. Quem diria, hein, galera, que o Brasil foi citado numa reunião, numa convocação oficial de um presidente para dar explicações para o Senado de fragilidade do Biden, que estava perdendo o Brasil para a China. Então, percebam, né, que o Brasil vem crescendo, porque tem dois lados aí disputando, né, e a gente tem que aproveitar esse momento, galera, sem ideologia, tá? Pô, economicamente, o que se me oferece? E você, o que se me oferece? Galera, é geopolítica, né? Geopolítica tem que ser feita aí dessa maneira. Então, aparentemente, pessoal, na conversa, os dois se comprometeram a realizar operações de segurança em defesa da floresta e tal. E segundo o Lula, que vem defendendo nos últimos momentos um aumento de repasse de verbas para a defesa florestal, para a defesa ambiental, disse que os Estados Unidos concordou 100% com as propostas brasileiras. Talvez o maior repasse ao Fundo Amazônia, uma maior responsabilidade dos países desenvolvidos em combate às mudanças climáticas, que é o que foi discutido na cúpula amazônica. Temos que aguardar aí cena dos próximos capítulos. Outra notícia, galera, que vale a pena a gente comentar, tá ligado a ataques que a Rússia fez à região de Odessa. A gente fala, pessoal, a região próxima do Rio Danúbio, perdão, tá? A gente fala, pessoal, desse rio. Ele vem funcionando desde que a Rússia saiu do acordo de grãos com uma espécie de escoamento auxiliar. Óbvio, pessoal, que carrega menos carga, é mais caro e demora mais para conseguir chegar no seu objetivo final. Mas como a Rússia hoje faz uma espécie de bloqueio a navios que estão navegando no Mar Negro, porque, segundo a Rússia, tá? A Ucrânia e o Ocidente não respeitaram o acordo de grãos, não acabaram com as sanções relacionadas aos alimentos, aos fertilizantes, o sistema bancário russo não voltou para o sistema SWIFT de comunicação interbancária, mesmo nas transações agrícolas. Então, o que a Rússia fala? Pô, o papo não era acabar com a fome? Por que só a Ucrânia pode exportar? Porque a Ucrânia está exportando principalmente para a Europa? Pô, e a África e a Ásia, que estão tendo uma redução aí da oferta de alimentos, entende? Então a Rússia coloca que enquanto a Ucrânia não ceder, o Ocidente não ceder e acabar com as sanções relacionadas aos alimentos, a Rússia não volta para o acordo de grãos. E a gente tem, pessoal, a Ucrânia até fechando um acordo com a Croácia para utilizar o rio Danúbio como uma espécie de forma de escoamento da sua produção, chegando ali até o Mar Adriático, Mar Mediterrâneo e conexão com a Europa, com a África e com o mundo, né? Só que, como eu falei, é mais caro e a carga não é a mesma, tá? A Rússia, ela continua atacando posições, inclusive silos, armazéns, destruindo grãos, para obrigar a Ucrânia a voltar para o acordo ou a ceder e finalizar as sanções. Dentro dessa problemática, a gente ainda tem, pessoal, a confirmação dos Estados Unidos, que está tentando achar algum tipo de via de escoamento aí secundária, por enquanto o Rio Danúbio não está dando conta. Para vocês terem uma noção, desde o fim do acordo de grãos, alguns alimentos, como trigo, cereais, eles aumentaram mais de 10%, essa é a verdade, tá? E o Rio Danúbio, que eu falei, não está dando conta. A Turquia, galera, que inicialmente é uma posição um pouco mais neutra, está tentando mediar um possível acordo também, mas por enquanto sem grandes soluções. A Rússia está bastante assim firme e não abre mão de continuar com o bloqueio ao Mar Negro, enquanto a Ucrânia não ceder ao fim das sanções aos russos. Para quem não se lembra, pessoal, isso faz um tempinho já, hein? Eu dei para vocês a notícia que um militar americano que estava em território sul-coreano, inclusive, tá, já tinha sido punido por mau comportamento, por agressão, enfim, e ele estava a caminho de ser extraditado do país, voltar para os Estados Unidos. Quando, de repente, pessoal, ele foge ali, né, da área em que militares sul-coreanos o estavam acompanhando, vai em direção a uma área de fronteira, quando, de repente, os relatos eles são meio difusos, mas aparentemente ele foi fazer uma brincadeira na área de fronteira e aí acabou passando para o lado norte-coreano, quando, de repente, ouviu só alguns gritos e ele não voltou mais. Pelo menos essa é a história narrada pelo lado ocidental da força, né, pela mídia aí do Ocidente. E aí começaram a perguntar, poxa, mas por que esse cara fez isso? Foi só numa brincadeira? Inclusive, teve até uma
uma relatante, né, que ela falou, pô, quando eu vi, pra mim era algum tipo de piadinha do TikTok, que ele ia postar lá, ia gravar, pô, passei pelo lado norte-coreano e acabou não voltando. Cara, ele não tinha, pelo menos os relatos da família, tá? Nenhum tipo de adoração pelo regime norte-coreano, coisa que o valha. E a Coreia do Norte, ela não tem representação dos Estados Unidos. É difícil ter um canal de conversa diplomática entre Estados Unidos e Coreia do Norte, porque você não tem consulado, não tem embaixada, né? Então, sempre que os americanos tentam se comunicar com a Coreia do Norte, são por vias indiretas, principalmente pela ONU. Pela primeira vez, a KNCA, que é a estatal de comunicação da Coreia do Norte, deu notícias da onde está o Travis King. Cara, ele está, nesse momento, tá? Sob domínio do regime norte-coreano, segundo a Coreia do Norte, e inclusive a Coreia do Norte relatou que ele fez, assim, denúncias gravíssimas contra o exército americano, delatando o caso de racismo, não posso falar aqui no YouTube, né? Mas enfim, que existe dentro ali e que tanto o exército americano como a própria sociedade americana, eles incentivam a desigualdade social permeando a desigualdade racial. E que ele supostamente não sentiria isso no regime norte-coreano, então ele foi de bom grado. Os Estados Unidos, pessoal, não confirmam, né, por motivos óbvios, essa informação. E também, por motivos óbvios, não podemos saber se é uma informação totalmente confiável, vindo da Coreia do Norte. Pra mim, se eu tivesse que chutar, de novo, tá? Tô especulando porque não há confirmação, eu diria que é muito mais propaganda do regime norte-coreano. Pra dar aquela cutucadinha, né? De casos, enfim, né? De segregação, tanto econômica quanto racial, que existem nos Estados Unidos. Mas, segundo o regime norte-coreano, ele está bem dentro da Coreia do Norte. Vai saber. Eu falei pra vocês ontem, pessoal, que aquele funcionário da ONU, da OTAN, perdão, que é o Stian Jensen, ele fez uma declaração extremamente polêmica, colocando que existia a possibilidade de um princípio de negociação de paz caso a Ucrânia cedesse os territórios que foram ocupados pela Rússia, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk, Kherson e a própria Crimeia, e em troca, o que restasse da Ucrânia ficasse dentro da OTAN e da União Europeia também, inclusive com repasse de armas, possível convocação do artigo 5º da Constituição, tal. Eu falei para vocês no vídeo de ontem que eu achava praticamente impossível, tá? Que isso fosse colocado como uma coisa séria. Por quê? Porque a Ucrânia, primeiro, o Zelensky, ele tem uma postura muito nacionalista, de união territorial, vamos lutar contra os russos. E não combina, né, galera? Pô, então beleza, ó, pô, já que a gente tá com dificuldades aqui, então o Rússia, pô, ganhou, hein? Fica com esses territórios aqui, agora eu vou entrar pra OTAN. Não combina muito com a narrativa ucraniana, convenhamos. Outro ponto, os territórios que foram invadidos pela Rússia, pô, tem a maior usina nuclear do continente europeu, que é a usina de Zaporizhia. Produção gigantesca de grãos, de trigo, né? Você tem ali, galera, regiões turísticas, inclusive, como Mariupol, como a própria Crimeia, região de conexão com o Mar Azov, com o Mar Negro. Então, estrategicamente e economicamente é muito importante. Eu duvido que a Ucrânia abriria mão desses territórios, tanto pela questão assim moral, como pela própria questão econômica e política. Não faz muito sentido. E foi essa a resposta que a Ucrânia deu. A Ucrânia considerou como ridícula, inaceitável essa declaração da OTAN. Na verdade, pessoal, fazendo justiça, não é uma declaração da OTAN, né? Mas sim de um dos caras mais importantes da OTAN. Lembrando que a liderança, que é o Stoltenberg, há muito tempo não aparece. Será que ele usou ele como um canal de comunicação para jogar uma ideia no vento? Pra mim, parece muito estranho, né? Porque assim, se desse certo, pô, beleza, foi a OTAN que falou. Não deu certo? Ah, relaxa, foi só alguém aí, ó, tá? Um cara ligado ao gabinete aí da OTAN que comunicou, entende? Não foi a liderança da OTAN. Pra mim, me parece muito isso, tá? A gente tem que saber como que funciona a geopolítica. E a Ucrânia, pessoal, se posicionou. Principalmente, né, o porta-voz da Ucrânia, que é o Mikhail Podolyak, que ele falou, pessoal, que nesse momento, tá, a Ucrânia, ela não negocia os seus territórios, não comercializa territórios, isso é impossível para os ucranianos. Inclusive, que essa declaração é ridícula, porque nesse momento deveria estar discutindo muito mais uma questão de como favorecer a Rússia, como favorecer os ucranianos para eles conquistarem mais territórios e não ficar incentivando e dando razão para os russos. Porque se a OTAN considera dar o território para os russos que foi invadido, quer dizer que está dando razão para o que a Rússia fez. E que, inclusive, esse tipo de atitude, ao invés de premiar, né, ou então falar em paz, já que a Rússia ficaria calma, daria mais poder para os russos, porque veria que o mundo ocidental não dá uma resposta adequada, segundo a Ucrânia. Inclusive, galera, colocando que isso está incentivando o regime da Rússia e está destruindo as leis internacionais, tá?
Ou seja, creio, pessoal, que não foi uma frase muito boa falada pela OTAN, porque a Ucrânia, galera, que não tô nem em relação ali, que eu sabia, né, que não ia ter o aceite, e o próprio Medvedev da Rússia também falou, tá? Eu falei pra vocês ontem. Olha, se a Ucrânia acha que vai ceder os territórios, primeiro, ceder o quê? Já que esses territórios são da Rússia, segundo Medvedev. Pela visão russa, cara, foi feito até plebiscito ali, consulta popular, e a população quer pertencer à Rússia. Então não tem o que a Ucrânia ceder de território. O território já é da Rússia. Então, pro Medvedev, seria somente uma entrada da Ucrânia na OTAN. E ele falou, caso isso aconteça, até mesmo Kiev eles vão perder. Eles vão ter que se mudar para Lviv, que é um território ali próximo da fronteira com a Polônia. Ou seja, eu diria que acirrou ainda mais as animosidades, mas por que esse tipo de discurso vem? Pela morosidade, pela dificuldade da contraofensiva ucraniana. Até o momento, pessoal, segundo relatos da ISW, foram só, entre aspas, 300 quilômetros quadrados de áreas recuperadas. É muito pouco, né? Até por isso, por conta da narrativa, da propaganda contar muito também, a gente teve hoje o Ministério da Defesa da Ucrânia compartilhando um vídeo de uma vitória que eles tiveram. Uma vitória na cidade chamada de Urozaine, que é uma região próxima ali de Donetsk, próxima ali também da região de Zaporizhia, em um dos eixos da sua contraofensiva. Produziram um vídeo de ataques sendo realizados da Ucrânia hasteando a bandeira. A Rússia, por enquanto, não confirmou a informação, mas a Ucrânia confirma. Penso eu, tá, que é uma tentativa do Ministério da Defesa da Ucrânia falar, não desistam de mim. A contraofensiva tá lenta, mas ela tá acontecendo. Invistam. Lembrando, pessoal, que daqui a pouquinho vai começar o período chuvoso na Ucrânia. E período chuvoso significa dificuldade de locomoção, de tanques, equipamentos mais pesados. E aí, mesmo que a Ucrânia não queira fazer um cessar-fogo, porque supostamente daria tempo para a Rússia se armar, talvez esse cessar-fogo venha pelas questões climáticas e pelas dificuldades logísticas da guerra. Ou seja, a Ucrânia está num momento bastante complicado. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.